Amigos, é um enorme prazer estar com vocês. Meu nome é o professor Kleber, Dr. Kleber. Sou PhD em Teologia, Teologia da História Grega do Novo Testamento, PhD em Teologia Sistemática, DDD em Divindade. Sou um dos professores da grande faculdade FATEB. Estarei com vocês aqui exatamente na parte de Bibliologia, e a gente vai então começar essa aula maravilhosa. Vocês estão recebendo do Dr. Márcio 3 livros prontos, 3 livros que vocês vão utilizar para a pesquisa de vocês nessa cadeira, nessa disciplina. Estou enviando também as aulas que vou ministrar aqui na plataforma da FATEB, em que vocês vão acessar. E qualquer dúvida, o professor Márcio, Dr. Márcio, estará entrando em contato com vocês. Então. Vamos lá, então. A bibliologia faz parte de uma das ferramentas mais importantes da teologia sistemática. É por isso que eu coloquei aqui, nesse slide, a teologia sistemática 1, Bibliologia. Tudo começa a partir da história da Bíblia. Bibliologia, Bíblia, você sabe que é Bíblia, coleção de livros, logia, estudo, tratado, conceito acerca da bibliologia. É interessante também nós sabemos que no Oriente, ali na Mesopotâmia, havia uma cidade chamada Biblos, né? Que, na verdade, era uma grande cidade que tinha uma biblioteca ali dos Sumérios e que, durante muitos anos, foi o berço de toda a parte das faculdades mais antigas da humanidade. Depois nós temos a faculdade de Alexandria e a faculdade de Cesareia, né? Então, mas a Bíblia, ela é o conjunto de livros sagrados que compõem a ferramenta ou o cânon de autoridade do cristão, né? Nós, como cristãos, tanto cristãos das suas mais variadas denominações, temos a Bíblia como fundamento de toda a nossa regra de fé e prática. Neste mês, vamos estudar a lição da Bíblia, o cânon da Bíblia, a inspiração da Bíblia e a revelação bíblica. E ainda a preservação e tradução bíblica. Nessa primeira aula, que nós estamos falando sobre Bíblia, é bem interessante a gente entender uma coisa. Cada religião, né, tem algum tipo de texto sagrado ou livro sagrado. A única religião que não tem um livro sagrado é o budismo. O budismo, ele é uma religião em que a filosofia do Tao, a filosofia do Buda, foi passada de tradição oral, e aí os budistas não precisam acreditar em Deus. Isso é uma informação muito importante, porque quando alguém disser assim que toda religião tem um livro, não é bem assim. E tem religiões que são baseadas num livro, mas elas não andam com um livro debaixo do braço, como é o caso dos evangélicos, ou católicos, ou cristãos. Tem algumas religiões que são baseadas assim, em algum livro sagrado, como o Corão dos islâmicos, a Torá, a Tanakh dos judeus, enfim. Há muitas religiões com seus livros sagrados, mas existem religiões que, apesar de ter o seu livro sagrado, os seus fiéis, os seus adeptos, não andam com esse livro sagrado. Então isso é uma observação muito importante. Por exemplo, os hindus, eles têm como, vamos dizer, um livro sagrado, né? Mas como eles têm 20 milhões de deuses,
Existem vários livros sagrados, mas um dos principais livros sagrados que nós chamamos da Bíblia hindu é o Bhagavad Gita. Mas você não vê nenhum hindu andando com o Bhagavad Gita debaixo do braço como uma Bíblia. É porque desde criança as castas da Índia, os orientadores, os Upanishads, os mestres, eles explicam a ideia do que é Deus, do que é a criação, do que é os deuses, através do Bhagavad Gita, mas não há aquela ideia do Bhagavad Gita sair do local sagrado e aquele fiel sair com Bhagavad Gita, como acontece com os evangélicos, por exemplo. Então, é interessante que as religiões que têm um livro sagrado e seguem à risca, é chamado de as religiões do livro. É bom e interessante você saber disso. Então, a Bíblia, em sua história, nós podemos dizer que ela é palavra de Deus, né? Logos Toteo, né? Deus, palavra de Deus, inspirada. Depois a gente vai partir para essa ideia de inspiração. A Bíblia, Biblos, Grafé, Escrituras. É interessante você saber também que existem várias teorias sobre a questão da inspiração. Né? Existe a teoria da inspiração instrumental, existe a teoria da inspiração dinâmica e existe a teoria da personalização da escritura e existe a teoria dinâmica ou do ditado. Quando a gente começa a ver um pouco mais sobre a questão, como eu falei para vocês, a palavra portuguesa é Bíblia, vem do grego Bíblia, que é o plural de biblion, que biblion é livro em grego, portanto significa livros, ok? Muitas pessoas têm feito, vamos dizer assim, uma certa confusão e principalmente dado algumas igrejas, né, protestantes, têm feito uma certa confusão, e eu digo não além do que isso, né, mais do que isso, tem feito uma forçação de barra. Se você pegar em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18, diz assim, ó, Jesus: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve, no caso Jesus. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu quero fazer uma observação no versículo 18 de Apocalipse, que diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. A palavra livro aqui não é Bíblia, como alguns querem dizer. A palavra aqui é biblion. Portanto, aliás, desculpa, a palavra aqui é biblo, significa livro, não biblion. Ou seja, aqui não é Bíblia no plural, aqui é livro no singular. Vou repetir: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algumas palavras deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritos neste livro. Então, a palavra Bíblia não se refere
a esse texto. Ok? A palavra portuguesa Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de biblion. Ou seja, biblion é livro. Portanto, significa Bíblia, livros. Há uma questão muito polêmica, porque alguns querem falar que biblion é plural. Mas a palavra biblion, ela só se torna plural se fosse no contexto. A palavra biblion, ela é singular. Ela é plural, dependendo do contexto. Então, a palavra biblion, aqui no Apocalipse, significa o livro. Então, Jesus está dizendo para João o seguinte: ninguém tire as palavras deste livro, ou seja, do livro de Apocalipse, e não da Bíblia inteira. Por que eu estou fazendo essa observação? Há um movimento evangélico chamado fundamentalista, em que eles defendem que o último livro da Bíblia, de Apocalipse, fechou o cano sagrado e João estaria fechando a coleção de livros ali. Então, esse é um argumento que força a palavra Biblion, ou Biblion, e quer que as pessoas passem a crer em que Deus não fala, Deus não usa mais nenhuma revelação, Deus não fala mais ao coração do homem de forma nenhuma, porque agora nós temos todo o cano da Bíblia, né? A gente vai tratar um pouco mais sobre o cano mais à frente, mas já estou explicando para vocês a questão de biblion, que é singular ou plural, dependendo do contexto. Então essa palavra deriva-se originalmente da cidade marítima da Fenícia, né? Como eu falei. Nome Biblos, no Antigo Testamento. Gebal, você pode ver na passagem Josué 13:5 e Salmo 83:7, que era um dos maiores e importantes centros exportadores do papiro e papel antigo. Além da biblioteca que tinha lá, ele é conhecido, o local, né, a cidade, como um dos maiores e importantes centros exportadores do papiro e papel antigo. Inclusive, Zacarias City, quando ele vai fazer as suas pesquisas arqueológicas, históricas e antropológicas, ele vai até a cidade de Biblos para ver as placas mais antigas da humanidade, as escrituras, né, dos sumérios, dos fenícios, para ver todo o enredo dos livros que é assim que ele produziu. Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia é um livro antigo, e os livros antigos tinham uma forma de rolos. Eram feitos de papiro ou pergaminho. Você pode ver isso nas passagens de Êxodo 2 e 3, Jó 8, 11 e Isaías 18, versículo 2. É interessante que você veja que o papiro, que é um livro antigo, né? São formas de rolo, também pergaminho. Papiros eram casca de árvores, por isso que tem a figura aí da casca de árvore, né? E o pergaminho era do couro do animal. Aí você vê, você vê a haste do papiro, tá vendo? Aí você vai ver os cortes de tiras dessa planta, separava a casca, a pedra plana, né? Botava tudo em cima de uma pedra para que as tiras do papiro ficassem secas no sol. Depois partia para a pedra de polimento e o macete para bater, ou seja, elas eram polidas, as páginas, tirava-se toda a espessura grossa que dificultava escrever e partia para a macete da batidura do martelo, para que ela pudesse ficar fina, mais fina ainda. Então vem aquela expressão macete, vem dessa condição de você ter essa forma original de montar o papel. Então, essa forma que só quem sabia fazer isso eram esses profissionais, a gente chama-se de macete. Por isso que daí vem a ideia de macete, né? Pois muito bom.
já foi visto. Então você vê agora o papiro. Aí você vê o papiro já enrolado, e ele é uma mensagem, né? E você vê que tem algo que segura o papiro, é uma espécie de cordão, com uma espécie de chave, vamos dizer assim, uma espécie de selo que segura as páginas. A inspiração da Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. 2 Pedro 1,20. É interessante a gente ver o seguinte. Quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele não está se tratando do Novo Testamento. Ele está citando isso em 2 Timóteo 3,16. Contudo, ele não está falando do Novo Testamento. Porque nessa altura, por mais que Paulo tinha feito as suas 3 viagens missionárias, ou estivesse na 3ª viagem missionária, o Novo Testamento ainda não era uma autoridade apostólica no sentido de dos cristãos se desapegarem do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. Na verdade, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele não está se referindo ao Novo Testamento. Só quem vai dar testemunho do Novo Testamento serão os pais da igreja e as próprias as primeiras comunidades cristãs, que ao fazerem a junção das cartas que circulavam, eles vão entender, depois da morte do último apóstolo, que seria João, eles vão entender que a mensagem, a voz dos apóstolos ficou gravada naquelas páginas. Até então, tudo que se referia à Escritura, mesmo sendo citada no Novo Testamento, a maioria dos textos, não todos, mas a maioria dos textos, está se referindo ao Antigo Testamento. Vejamos então os principais escritores da Bíblia, né? Eu digo principais porque nós vamos ter várias correntes de pensamento de quem escreveu a Bíblia, né? Nós teremos aí, no mínimo, em torno de 1.600 anos, em um tempo em que vai decorrer esse processo de confecção do texto sagrado, mas eu vou me deter na teoria tradicional para que vocês não possam ter dificuldades. Então, as escrituras foram escritas por mais de 40 autores, envolvendo nas mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos e etc. Por exemplo, Moisés, um líder político que estudou nas universidades do Egito. Moisés, ele não fazia os seus escritos na língua hebraica. Moisés fazia seus escritos na língua egípcia, né? Então, eram os hieroglifos, né? Que eram escritos a partir de sinais, de símbolos, né? Então, Moisés só foi ter contato com a língua hebraica quando estava, então, já no deserto, tendo aquele contato direto com Deus no Monte Sinai e também com os hebreus. Até então, o hebraico, que se você tinha naquela época, era um hebraico completamente paleohebraico. Era um hebraico primitivo, né? Primordial. Não tinha a construção desse hebraico que você tem hoje. O hebraico que você vai estudar aqui na faculdade já é um hebraico vindo do final do século XVIII, final do século XIX, já no início do século XX, e que é um hebraico chamado hebraico moderno. Então, as regras do hebraico moderno não são, vamos dizer assim, nem longe do que seria, vamos dizer, regras do hebraico antigo. E, na verdade, o hebraico antigo nem regras talvez tivesse, porque era uma língua completamente tribal, patriarcal, e ela era uma língua que se falava a partir do mar Mediterrâneo, e esse mesmo alfabeto que era usado para a língua hebraica, os fenícios usavam então para a língua fenícia,
para a língua dos sumérios, apesar de que os sumérios têm a sua própria língua, mas nunca ninguém conseguiu decifrar. Mas o alfabeto fenício, que foi o primeiro alfabeto da humanidade, foi também o alfabeto mais antigo do hebraico que se tem noção. Que, na verdade, naquela época, nem hebraico era chamado. Era chamado de língua de Shem, a língua da terra de Sem. Porque não se tinha a ideia de um povo que era hebreu no sentido nacionalista. A ideia de hebreu, a ideia de hebraico, que mais temos talvez no hebraico moderno, chamada ivrite, que é a forma hebraica de se chamar o hebraico antigo, né? Hoje não é mais ivrite, é idish. Então, a primeira escritura hebraica, vamos dizer assim, que foi composta pelos escritores, com certeza elas foram redigidas no exílio da Babilônia, por volta ali de 437, 536, pelos os grandes sábios de Sião que estavam lá e que redigiram já o texto sagrado no hebraico massorético, que era um hebraico que na verdade não era hebraico, era uma língua cananeia com caracteres desse hebraico moderno que nós conhecemos. Então, essa história você precisa entender para que você vê na internet muitas pessoas, eu tenho a escritura hebraica original de Moisés, eu tenho, aí tem os movimentos sagrados, né? Eu conheço o nome verdadeiro de Deus. Tudo isso, irmãos, é invencionice. Porque ninguém sabe qual foi e como foi a tradução do nome de Deus, a fonética do nome de Deus. Isso, de lá para cá, tem mudado muita coisa. A língua hebraica, quando ela foi constituída depois da destruição de Jerusalém, ela só vai aparecer em torno de 1000 a 1500 depois, já com sinais massoréticos que não pertencem ao alfabeto hebraico, mas pertence a uma forma de alfabetização dos filhos de judeus para que pudessem, então, compreender os sons das letras em hebraico, e ainda é um som de hebraico vindo do Yiddish, ou seja, uma língua que vem da Babilônia, que passou então pela Europa, o alemão, então passou então ali pela a língua do latim e espanhol. Então, o que nós temos hoje de hebraico em Israel não seria o verdadeiro hebraico, seria uma língua chamada de novo hebraico, uma língua judia que nasce, então, no final do século XIX. Então, eu estou fazendo vamos dizer assim, esse desencanto para que você possa tirar essa ideia, vamos dizer assim, até romântica, de que todas as dúvidas eu vou olhar na Bíblia, eu vou olhar no original da Bíblia, que está no hebraico. Você pode olhar no original da Bíblia, você pode olhar na Bíblia, isso é importante, mas saiba que o hebraico que você está consultando, certo? É um hebraico já do primeiro século, no máximo de antiguidade. Você não vai ter o mesmo hebraico lá de Moisés. Não tem como porque você construir isso. Quem guardou o hebraico do primeiro século, ou 150 anos, 100 anos, ou 200 anos antes de Cristo, foram os essênios, que eram uns copistas que tinham uma biblioteca no deserto, na cidade de Kibbutz Qumran, ao norte de Israel. Então, ali o povo da biblioteca do deserto, né, os essênios, que eram uma espécie de, vamos dizer assim, terapeutas, enfermeiros, que trabalhavam as suas curas místicas e também seus olhos sagrados, eles tinham um verdadeiro acervo maravilhoso de livros, em que esses livros que estavam compondo a biblioteca dos essênios era tanto em grego, hebraico e aramaico. E o Velho Testamento, a gente que é cristão, né, a primeira aliança, que foi copiado pelos essênios, já foi um hebraico já da Babilônia, já era o chamado hebraico massorético.
que nada tem a ver do hebraico anterior à Babilônia, que falava Davi, que falava talvez Salomão e o próprio Moisés. Então, quando você diz que vai consultar os originais hebraicos, você está querendo dizer de outra maneira que você vai consultar os originais hebraicos a partir que foram constituídos de 100 a 150 anos antes de Cristo, e não o hebraico que foi falado tete a tete com Moisés no Monte Sinai. Então, eu preciso trazer esse desencanto para você, para que você, de repente, não possa passar vergonha em alguns círculos acadêmicos, alguns círculos de especialistas, né, de teóricos e pessoas que têm renomada, vamos dizer assim, conhecimento no assunto, intelectuais, e você possa dizer uma coisa que depois você vai ser causa de brincadeira. Na verdade, nós não temos o hebraico original, e nem poderia ter, porque ele foi como tradição oral, e tudo que nós temos hoje é fruto de trabalhos de copistas que vieram, cuja a origem mais antiga são 150 anos antes de Cristo. E é bom lembrar que durante toda a Idade Média, os 1000 anos, e muito mais do que 1000 anos, toda a Idade Antiga, toda a Idade Média, chegando até por volta de 1947, quando foram descobertos esses textos sagrados em 11 cavernas pelos pastores beduínos. É bom que se diga o seguinte, que até então, tudo que você tinha de hebraico era um texto um texto hebraico que foi uma tradução hebraica que veio do grego, da Septuaginta, que era hexapla, ou seja, o que nós tínhamos de hebraico, na verdade não era hebraico, era grego, porque nós temos o texto hebraico, né, feito e confeccionado no ano 200 a 250 a.C., né? E esse texto, que é chamado a Septuaginta, ou a versão dos 70, foi traduzido a pedido de um rei chamado Rei Ptolomeu, em que ele queria fazer todas as referências bibliográficas do mundo todo. E Ptolomeu ele fez uma coisa bem diferente. Todo rei chegava, destruía o acervo literário. Esse rei não, ele tinha uma ideia diferente. Ele queria fazer um acervo literário, mas não, que não fosse destruído, mas que fosse reconstruído muita coisa da história. E assim ele fez, e ele reconstruiu a Torá, né, em todo o Antigo Testamento, através da tradução do hebraico daquela época, isso já 250 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, já no hebraico massorético, já estava lá no hebraico massorético, contudo, em grego. Então, o que nós temos durante toda a Idade Antiga da Igreja e toda a Idade Média, seria uma tradução em grego, que é a Septuaginta, que alguns estudiosos e rabinos fizeram a tradução para o hebraico da Idade Média desse texto grego. O que ficou mais interessante quando foi aberto as cavernas de Qumran, quando, principalmente na caverna 4, onde tinha os rolos de Levítico, Êxodo, foi descoberto que, olhando as traduções dos essênios da Bíblia, do Antigo Testamento em hebraico, e olhando para o texto hebraico da Idade Média, ou o texto que chegou até nós na Bíblia, esse texto que chegou até nós é um texto que veio da Septuaginta, que por sua vez passou pela Vulgata de Eusébio e Hierônimo Paulino, que é o bispo Jerônimo, que ali por volta de 560 e 67, ele começou então a pegar
a parte hebraica da primeira aliança e a parte grega, e foi traduzir para a língua que dominava a época, que era o latim. Aí você tem agora a Constituição da Vulgata Latina de São Jerônimo. Então, o que foi atestado foi que esses textos que foram descobertos em 1947, nas cavernas de Qumran, os nossos textos que nós temos da Bíblia Sagrada, que veio da tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, e depois pela declinação da Vulgata Latina de São Jerônimo, estavam 99% de acerto. Então, nessa época que houve essa descoberta, e até hoje, você vê muitos teólogos dizendo o seguinte: o Antigo Testamento tem 99% de acerto, porque quando foi achado os textos do Mar Morto, lá na cidade, na região de Kiberet Qumran, dos essênios, já tinha os textos sagrados em hebraico, a Hexapla, que veio da Septuaginta, e ao comparar que os textos que nós temos nas nossas Bíblias eram 99% semelhantes dos textos originais. Aí eu diria o seguinte: existe esse fenômeno, por quê? Porque quando Ptolomeu mandou 72 sábios traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, claro que eu estou falando, incluindo alguns textos que estão na Bíblia, alguns livros que estão na Bíblia Católica, é um período de 100 anos de diferença dos essênios que começaram a escrever, e copiar, e recopiar, e fazer cópias e cópias das escrituras hebraicas, aramaicas e também no grego. Isso quer dizer, o que os essênios copiaram já é uma cópia do que o rei Ptolomeu mandou os 72 sábios fazer a sua tradução. Então, mesmo que um trabalho belíssimo dos 72 sábios, e mesmo um trabalho maravilhoso dos essênios, os rabinos que vão construir o hebraico, ou a tradução hebraica da primeira aliança, do Antigo Testamento, isso chama-se Hexapla, eles vão ter exatamente esses dois textos para análise e para cópia. Então é lógico que os textos que vão nascer do Mar Morto vão bater com os nossos textos, porque os nossos textos são também da mesma fonte histórica. Então não tem como não dar 100%. Qual é o perigo disso tudo? O perigo é que essas informações que estão chegando até vocês, pessoas mal intencionadas, que exploram certas pessoas incautas que não têm conhecimento, eles pegam essas informações e criam uma Bíblia, dizendo que é original, a mesma Bíblia que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, e estão comercializando na internet. Então, eu fiz todo esse apanhado histórico para que você entenda que a Bíblia que você tem é uma Bíblia que, no máximo, ela vai se estender, vindo da Septuaginta, de 250 a.C., passou pelos essênios, em torno de 150 a.C., foi o mesmo texto usado na Hexapla, na Idade Média, e também pela Vulgata de São Jerônimo, e foi redescoberto em 1947. Estou falando do texto hebraico. Então, é bom que tenha toda essa construção histórica para que você entenda que o máximo que você pode recuar ou fazer uma remissão de assuntos, vamos dizer assim, originais de Bíblia no sentido antigo, é até 250 anos antes de Cristo. O que falar disso mais antigo é pura especulação ou mentira. Então vamos lá. Moisés, um líder político que estudou nas universidades do Egito. Pedro, um pescador. Amós, um boiadeiro. Josué, um general. Neemias, um copeiro. Daniel, um primeiro-ministro. Lucas, um médico, historiador também. Salomão, um rei. Mateus, um coletor de impostos. E Paulo, um rabino. Aí tem a observação que eu acabei falando para vocês. Em 1947, antigos manuscritos em forma de rolos foram encontrados nas cavernas de Qumran. Este é um lugar junto ao Mar Morto. Muitos dos rolos fazem parte do Antigo Testamento. Alguns deles são do ano 400 a.C. Olha que interessante.
400 antes de Cristo. Por que existem rolos mais antigos? Porque tudo indica que eram cópias antes de serem feitas as cópias da Septuaginta em grego, mas não tem certeza. Contudo, o rolo que ele está querendo dizer que tem em torno de 400 anos antes de Cristo, provavelmente seja o texto de Isaías, em que é o texto mais inteiro que foi achado, primeiro, segundo e terceiro Isaías, né? Então você vai ter lá o Deutero Isaías, ou seja, a repetição de Isaías. São 3 comunidades que fizeram a cópia do livro de Isaías, e essas comunidades, uma tem o Deutero Isaías, o primeiro Isaías, é mais antigo. Talvez seja do capítulo 1 de Isaías até o capítulo, se eu não me engano, capítulo 20, 30, alguma coisa. Fecha o primeiro Isaías e começa então o novo Isaías. Então, ou seja, um novo texto de Isaías. Então, o que você tem aí são escolas, né, do rabinato, de cópias do texto de Isaías, por isso que dá uma idade mais antiga. Mas não é nem a Bíblia toda hebraica, somente talvez o texto de Isaías. Escrito em diferentes lugares, né? Moisés no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Patmos, outros nos rigores de uma campanha militar. É bom também que se fale que o texto que Moisés escreve, ele não é o mesmo texto que os judeus, aliás, que os hebreus vão guardar durante todo o Antigo Testamento. Como eu falei, salvaguardando o texto de Isaías e o texto de Deuteronômio, que é a escritura que Josias encontra ali por volta do ano de 740, 747 a.C., você vai encontrar um texto da lei que o rei Josias manda, então, fazer a reforma do povo de Israel. Fora isso, tudo que você tem de construções de textos só será no exílio da Babilônia. E é claro, a tradição judaica vai atribuir a Moisés e a esses escritores que eu aqui falei. Lembrando que isso quem vai determinar é a tradição judaica e não o próprio texto que está sendo lido no Antigo Testamento ou está sendo escrito. Então, o que nós temos de autores do Antigo Testamento são tradições rabínicas que vão dizer que aquele autor escreveu determinado livro. E isso, de uma certa forma, é o mesmo fenômeno que acontece no Novo Testamento. Há muitos textos no Novo Testamento que são atribuídos para Paulo, mas na verdade nem Paulo foi que escreveu. Ou possivelmente foram discípulos dele. Mas isso é uma outra questão que nós vamos entrar depois. Então nós temos aqui a Bíblia que completa 66 livros, né? Velho Testamento, né? 39 livros, e tem 27 livros, no caso, no Novo Testamento. Por enquanto nós estamos trabalhando somente no Antigo Testamento. É bom que se diga que fora dessa lista ficou de fora, pela interpretação judaica, os 7 livros chamados deuterocanônicos da Bíblia Católica e também uma porção aproximada de 177 livros dos apócrifos, né? E também foram encontrados nas cavernas de Qumran, em hebraico, 1947, e os textos apócrifos do Novo Testamento, 1945, em Nag Hammadi. Então, eu estou tratando aqui sobre os 39 livros que o judaísmo aceita como canônicos. Também é bom lembrar que somente no segundo século depois de Cristo, no concílio de Jâmnia, ali na Síria, é que foi definido e fechado então o cânon, ou seja, a lista de livros do Antigo Testamento da Primeira Aliança. A Brit Hadashah, que seria a Nova Aliança, não existe para o judeu, mas sim somente a Brit Moshe, né? A Brit do Eterno,
a Brit do Davar, ou seja, a Aliança da Palavra. Então, todos os livros que nós temos como sagrados na Bíblia protestante são os mesmos livros que os judeus determinaram que fossem sagrados. Somente na cidade de Trento, na Itália, por volta de 1563, é que a Igreja Católica, para fazer o movimento de contra-reforma, vai incluir mais 7 livros no cânon do Antigo Testamento, que são aqueles 1 Macabeu, 2 Macabeu, Judite, o final de Daniel, todos os livros, o Eclesiástico, esses livros eles faziam parte da versão da Septuaginta, em 250 a.C., mas apenas como livros históricos, mas não livros, vamos dizer assim, inspirados. Até porque os livros também apócrifos, apesar de não estarem na lista dos livros sagrados desde 250 a.C., eles faziam parte dos círculos, vamos dizer, intelectuais dos rabinos e dos doutores da lei. Mas até então, mesmo que esses textos não tinham sido aprovados nem reprovados, o cânon do Antigo Testamento só foi realmente regularizado e oficializado com os 39 livros no Concílio de Jamnia, depois da destruição de Jerusalém, depois da invasão romana. Deixa eu pegar um pouco d'água. Se hidratar a garganta. A gente fala muito, né? Senão a gente vai ter um problema depois de cálculo, né? Nas amígdalas, né? Algum tipo de doença. Isso não é bom. Pois continuando. Então, o cânon do Antigo Testamento é dividido na Torá, que significa lei, também conhecido como os mitzvot, que são os mandamentos, né? A instrução. Então, Penta é 5, né? Pentateuco, né? Os 5 livros, né? Começa com Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar e Deuteronômio e Devarim. Então você vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como os livros da lei, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Você vai ter os chamados livros históricos, que vão falar de toda a parte que compreende desde a entrada do povo na Terra Prometida com Josué até o exílio, né, da Babilônia e a saída desse povo da Babilônia. Então, você vai ter aí os livros Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. A diferença dos nossos livros para a Bíblia hebraica não é os livros. Os livros são os mesmos, como eu falei já no início. A nossa diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia, ou Bíblia protestante, para a Bíblia, vamos dizer, a Taná dos hebreus, é a forma como eles dividem os livros. Não existe 1 Samuel e 2 Samuel. Samuel é um livro só, Reis também é um livro só, Crônicas também é um livro só. Então, eles têm menos divisões, mas são os mesmos conteúdos que a gente usa. Livros poéticos, né? Que são poéticos, são livros de linguagem simbólica, filosófica e também proverbial no dia a dia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Chamados profetas maiores, ou 5 profetas maiores,
não é porque eles são melhores do que os profetas menores, não é isso, é porque eles, no seu ministério, tiveram mais alongamento da sua fala. Então, eles são livros maiores, mais densos. É tanto que Isaías, você vê que tem aproximadamente entre 2 e 3 divisões antigas do livro de Isaías, que o pessoal pensa que Isaías foi escrever do capítulo 1 até o capítulo 66. Na verdade, não é. Foram comunidades, né, formadas por rabinos que foram escrevendo o texto de Isaías. E aí você pode até ver as chamadas tradições orais, você vê textos diferentes relatando até mesmo o mesmo conteúdo, mas a forma se diferencia. É por isso que você tem, vamos dizer assim, pseudas contradições na Bíblia, né? Porque, na verdade, não há contradições. Na verdade, que aquela escola que estava escrevendo o texto sagrado, ela se baseia por um viés de metodologia. Outra equipe, outra escola sagrada, vai ter outro tipo de metodologia de arrumar o texto. Então, você está vendo aí dificuldades do gênero literário. E como essa escritura sagrada foi reconstruída em pleno exílio babilônico, porque não havia mais templo, né? Nabucodonosor destruiu tudo. E agora não tinha mais as 12 tribos, só tinha agora 2 tribos. Não é isso? Então, essas 2 tribos que restaram, Judá e Benjamim, então essas 2 tribos que restaram, elas fizeram uma reconstrução histórica, vamos dizer, para que todo o inventário sagrado dos textos fosse reconstruído. E esse inventário dos textos tiveram que passar por um afunilamento chamado de tradições orais. E essas tradições orais, que eram 4, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, elas tinham diferentes interpretações de determinados tipos de, vamos dizer, ações de Deus no contexto histórico e também no contexto profético. E é por isso que nós podemos entender porque que aparentemente a Bíblia é cheia de paradoxos, porque são escolas diferentes do rabinato de construção, vamos dizer, de uma escritura que passou não só por 40 autores, no sentido de ícones, mas os 40 autores, esses textos foram reorganizados por escolas proféticas. E por isso que você vai ter algumas dificuldades na construção, vamos dizer, desses autores, dessas escolas, porque vai diferenciar um método do outro de aplicar aquele tipo de cópia, aquele tipo de reconstrução do texto. Então nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 5 principais, vamos dizer, profetas maiores que escreveram muito acerca do povo de Israel. E temos chamados profetas menores, que aí cada profeta desse vai falar ou para a casa de Israel ou para a casa de Judá. E a casa de Israel, nós sabemos que é a tribo do norte, né? Senaqueribe invadiu, levou tudo, o povo foi espalhado por todo o mar Mediterrâneo, e desse espalhar por todo o mar Mediterrâneo, essas 10 tribos se perdem, e o que nós temos nos profetas também menores são profecias que anunciavam tanto o exílio da Síria como o exílio de Nabucodonosor. Então, da Babilônia, no caso. Então você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, vemos agora a cronologia de todo o Antigo Testamento. Vou dar uma aumentada aqui para melhorar. Você tem. Porque
a Bíblia ela não está numa ordem, vamos dizer, cronológica. A Bíblia ela está numa ordem lógica. O que eu vou mostrar para vocês é uma ordem cronológica a partir de uma visão, vamos dizer, judaica cristã. E por que não dizer a partir de uma visão judaica cristã protestante? Porque a divisão da ordem cronológica do Antigo Testamento a partir de um teólogo que não seja protestante, um teólogo católico, vai diferenciar, porque para um teólogo protestante, ele vai entender que quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Então, um teólogo católico vai ter uma outra perspectiva. Eu, até nos textos anteriores, nas aulas que eu falei para vocês, vamos dizer, nos slides anteriores, eu dei algumas informações que chocaram talvez alguns de vocês aí. Poxa, nós não temos o texto de Moisés, porque isso já é uma interpretação que eu estou dando, chamada histórico crítico, em que se vai construir a autoria de um livro a partir não do próprio autor, mas do que aquele autor deixou uma escola de pensamento a repassar o seu texto. Do ponto de vista, vamos dizer, criterioso, e do ponto de vista da realidade, você vê que tem mais, vamos dizer assim, procedência. Vamos supor que você vai escrever um livro e você tenha que nos deixar, você tenha que morrer. Você morre. O seu filho, a sua esposa, seja quem for, vai pegar, se você era uma pessoa muito interessada em passar para frente, vai pegar esse teu material, vai chamar profissionais para fazer uma editoração, organizar o teu livro, talvez seja muito grande, tem que ser feito vamos dizer, em vários tomos, né, em vários capítulos, em vários séries, em vários módulos, e aí vai depois comercializar esse teu livro de uma forma talvez que não fosse como você queria que aquele texto fosse manipulado. Então isso acontece exatamente com o texto sagrado. A forma como Deus passou não é a mesma forma como vai ser diluído ou desenvolvido esse texto a partir da linha do tempo. Então você tem a criação, os patriarcas, né? E eu incluí Jó aí porque é importante. Porque Jó é também do período dos patriarcas. Você vai ver Jó citado no livro de Gênesis. E também há uma teoria que diz que Jó, ele além de ser contemporâneo aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Jó era um tipo de, vamos dizer assim, seguidor do Eterno, que não fazia parte do povo de Israel diretamente, porque Jó, ele está numa região chamada Uz, que é uma região árabe. Então tudo indica que Jó não era hebreu, até porque ele disse que conhecia a Deus só de ouvir falar. Então, se ele conhece a Deus só de ouvir falar, então ele não faz parte da família de Israel. Mas ele passa a ter uma relação com Deus, no sentido de amizade, depois da sua dura prova que ele passa. Então Jó é conhecido também como um livro do patriarca. Então ele está junto dessa ordem cronológica. Lembrando que essa ordem cronológica não é a única interpretação. Por exemplo, na interpretação sócio-histórica, essa interpretação que eu estou passando para vocês é a interpretação teológica sistemática. A interpretação sócio-histórica vai colocar Jó no período da Babilônia. Jó seria uma espécie de um justo, uma lenda de alguém que passou por uma prova muito grande, e o povo que estava lá, ou povo de Israel, ou a tribo de Judá que estava lá no exílio babilônico, os rabinos criaram uma novela chamada Método Novela Judaica, em que um homem lendário, conhecido no país da Babilônia, chamado Jó, e ele teve
suas filhas, perdeu tudo, e não blasfemou da sua divindade. E essa história da Babilônia foi reconstruída a partir de um ideal de Deus pelos rabinos hebreus que já estavam voltando na primeira leva, que veio aí com Neemias, depois foi com Esdras. Então toda essa construção de Jó vai ser feita também por uma outra interpretação, chamada interpretação histórico-crítica. Mas a interpretação que eu estou passando para vocês é a teológico-sistemática, em que Jó não é construído no exílio babilônico, mas Jó já está no período dos profetas, dos patriarcas, ok? Isso foi só para você situar que eu estou, hora e meia, eu misturo as teorias, mas é só para dar um tipo de argumentação melhor. Mas Jó, dentro da interpretação teológica sistemática, ele é um dos patriarcas aqui de Gênesis. Então vamos lá. Você tem Levítico, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números no deserto. Então você já, na linha do tempo, você já vê 1446 anos antes de Cristo, né? Quase 2000 anos. Você tem a conquista de Canaã, que é o livro de Josué. Você tem um livro de Juízes, que inclui Ruth e Juízes. Você tem o Reino Unificado, né, que já estamos em torno de 1050 a 900 anos antes de Cristo, que é o livro de Salmos, 1 Samuel e 2 Samuel. Nós temos aqui no período aproximadamente 931 a.C., o reino dividido, né, com Salomão e Roboão. Então e Jeroboão. Tem o livro de Cantares, Provérbio, Eclesiastes, 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas e 2 Crônicas. 1 Crônicas e 2 Crônicas, melhor dizendo. Então você tem nesse período em torno de 722 a.C., já estamos entrando já no exílio, e aqui não tem mais, vamos dizer, revelação nesse sentido. Não vai ter mais revelação, o povo está indo para exílio, o povo está debaixo de grande pecado, debaixo da idolatria. Você tem um exílio em Babilônia, que é por volta de 538 a.C., e que é confeccionado o texto de Esdras, Esther e Neemias. Então você tem toda essa sistemática. Então, Pentateuco são 5 livros, livros históricos são 12, livros poéticos e sapienciais, filosóficos ou simbólicos são 5, são 5 profetas maiores, como falei, e 12 profetas menores. Nós temos, por volta de 931 a.C., você tem um livro de Jonas, que eu não citei, Amós e Oséias, que vai pregar a tribo do norte. E você tem o livro de Obadias e Joel, que prega para a tribo do sul. Ó. Então, aqui por volta dessa data, não tinha havido ainda o exílio da Síria. Por isso que você vai ver as duas tribos, norte e sul, sendo recebidas, então, emissários da parte do Eterno, avisando esses exílios. Aí você tem, então, agora por volta de 722 a.C., Isaías, não é isso? Você tem o livro de Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque, que estão pregando, então, para a tribo do norte. Essa aqui é a verdade. E a partir do ano 556, nós temos o texto de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel, que vão agora pregar a tribo de Judá. E Zacarias e Ageu e Malaquias termina então esse período profético, que nós chamamos agora, depois desse período, chama-se período interbíblico, que é uma forma simbólica de você dizer que os profetas se calaram
aguardando aquilo que está em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido na plenitude dos tempos, e aí começa então o chamado Novo Testamento. Então esse livro, esse período que você está vendo aqui, essa página em branco, né? Essa página em branco aqui, ela simbolicamente representa esse período de 400 anos em que Deus não mais falou oficialmente por nenhum profeta. Isso de acordo com a teoria sistemática teológica. Então, esse período interbíblico, vou aqui diminuir mais, esse período interbíblico, de 400 a.C. até o quarto ano da era cristã, ele vai até 4 depois de Cristo, mas o conteúdo certo não é falar depois de Cristo. Era cristã, porque alguns historiadores entendem que você coloca antes de Cristo, depois de Cristo, você está pontualizando uma religião. Então, antes da era cristã, ou depois da era cristã, fica mais interessante, ou da era cristã, fica mais interessante no sentido da forma acadêmica de melhor explicado. Então, o vocábulo interbíblico, etimologicamente, interbíblico quer dizer entre a Bíblia, ou melhor, entre os dois testamentos, né? O Primeiro Testamento, 39 livros, Segundo Testamento, 27 livros. Um total dá 66 livros. Isto é, entre o Antigo e o Novo Testamento, assim como se chama hoje em nossas Bíblias. Lembrando também que, para o judeu, ele não tem Novo Testamento. O hebreu não interessa para ele Novo Testamento. Então, para eles, só tem um testamento, que é a Brit, ou seja, a aliança do Eterno. Né? Para um grupo de judeus que são chamados messiânicos, que eles acreditam no Novo Testamento, mas eles usam nomes judaicos, hebraicos, tanto para Jesus como para os seus participantes dessa história, eles chamam de primeira aliança e segunda aliança. Alguns teólogos também gostam de falar primeira aliança e segunda aliança. Então, quando você fala segunda aliança, seria o segundo momento da inspiração de Deus, e seria o Novo Testamento. Nessa visão judaica se chama de Brit Hadashah. Brit é aliança, Hadashah é renovação, ou seja, aliança renovada. Essa interpretação fala da seguinte forma, que o Novo Testamento não veio, vamos dizer assim, a Brit Hadashah não veio destruir a primeira aliança, mas ele veio renovar essa aliança. Então vamos lá. Hoje apanhamos nossa Bíblia, folheamos o Antigo Testamento, né? Chegamos a Malaquias e encontramos uma página em branco. E logo nos defrontamos a primeira página do Evangelho segundo Mateus. Para quem desconhece a história, não sabe que essa página em branco, entre os dois testamentos, representa um largo período de tempo em que, segundo as melhores informações históricas aceitas, durou mais ou menos 400 anos. O livro do profeta Malaquias, o último profeta desse período, termina com a promessa do precursor do Messias. Mateus 3:1, cumprimento fiel da profecia de Malaquias. No entanto, entre a profecia de Malaquias 3, versículo 1, e seu cumprimento de Mateus 3:1, importante a referência ser idêntica, né? Transcorrem nada menos do que 400 anos. Malaquias 3:1 fala da vida de João Batista, e Mateus 3:1 fala como João Batista cumpriu essa promessa lá em Malaquias 3:1. Esse período é dividido em 4 partes. Então vamos lá. Para a gente entender esse período de transição, nós precisamos entender como se deu, então, a forma histórica e política naquele período interbíblico. Então você tem um período persa, que vai de 430 a 331 a.C. É bom lembrar que o Império Persa já vem depois, vamos dizer, do Império da Babilônia, né?
que é o Império Medo-Pérsia, que domina, né, toda aquela a região da Babilônia, a qual um dia Nabucodonosor levantou seus jardins suspensos e um belo dia ele enlouqueceu da cabeça porque achava que ele era Deus. Então, o período persa vai entre 430 a 331 e você vai ter o grande imperador chamado Ciro Grande da Pérsia. Então tem o período grego, que vai de 331 a 167, é isso? Você vê que o Império Grego, ele, não só com Alexandre o Grande, mas em todas as suas campanhas, que foi colocada de conquista com os povos foram sendo helenizados, ou seja, foram se convertendo, mesmo que não querendo, ou foram se helenizando, foram se tornando um mundo grego. Depois tem um período dos macabeus porque eram filhos de judeus fundamentalistas, zelosos pela lei, entre 167 a 63 a.C., que é nesse período que vem os essênios e começam então a copiar os textos sagrados em hebraico, aramaico e grego, lá em Tibete Qumran. E você tem então o período romano de 63 a.C., que todo esse percurso é identificado lá no livro de Daniel, na estátua, né? Tem os pés de barro, né? E cabeça de ferro. Então você vai ver toda essa simbologia na estátua que Daniel vai falar. Então, um período romano que começa então em 63 a.C. e Jerusalém como fazendo parte da colônia dos romanos. Os períodos históricos registrados na Bíblia Sagrada. Você tem criação, queda, dilúvio, Torre de Babel, aliança abraâmica, patriarcas e Egito. José enviado para a escravidão, Moisés, você tem José, depois tem o processo de escravidão, que o faraó que não conhecia José. Tivemos aí então 40 anos, 400 anos de escravidão. Moisés, que aparece como libertador, vem a grande Páscoa, vem a saída do povo, o êxodo do Egito, é feita a aliança mosaica, é dado os 10 mandamentos, né? E é instituído então os levitas sacerdotes e levantaram o tabernáculo no deserto, e o povo com Josué vai rumo à terra prometida, Josué e Caleb. Você tem um deserto aí de 40 anos, né? E que o povo ficou dando voltas no mesmo lugar. Você tem a entrega da última repetição da lei, que é Deuteronômio, em que toda aquela geração morre no deserto e fica só os filhos que não são mais circuncidados, não são circuncidados ainda, não conhecem a lei de uma forma mais didática, mas só conhecem o Deus da lei que pune seus pais. Aí você tem a conquista da terra prometida por Josué e Caleb. Você tem a formação das 12 tribos novamente. Aí você tem a administração de pequenos reinados, que são chamados de juízes, e que há necessidade de um profeta, e Samuel aparece no cenário. O reino é unido em 120 anos, através então do reino de Saul e depois de Davi. Com Salomão esse reino é dividido, passa 400 anos dividido, essa aqui é a verdade. Norte, Israel e as 10 tribos. Sul, Judá e as 2 tribos, né? Tem os profetas, e vão agora profetizar por todo esse período. A Síria contra Israel, contra as 10 tribos, primeiro exílio. Você tem a Babilônia, que é o segundo exílio, contra Judá, em 587. E esse cativeiro, que é, então, de 70 anos na Babilônia. Surge, então, Ciro Grande, o persa. Depois vem a história de Esté, que representa a rainha, que ama seu povo.
Zorobabel no templo, Esdras vem agora como o escriba da lei e com o povo na segunda leva, voltando então por causa de um edito permitido pelo grande Artaxerxes, que é feita uma busca nos arquivos então persa, que Ciro tinha liberado a volta do povo de Jerusalém, o povo de Israel, à sua cidade, lembrando que aqui só havia duas tribos. Então você vê Neemias em 52 dias levantando os muros da cidade, e tem então o silêncio de 400 anos e o encerramento então da atividade profética do Antigo Testamento. Só um momento. Para a gente começar então agora o Novo Testamento, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que dar agora uma pausa para que a gente possa ver o Novo Testamento através de uma outra visão, para que a gente não possa ficar somente com a visão do Antigo Testamento. Eu peço a todos que a gente vai dar aqui uma pausa de 15 minutos, e nós vamos retomar a aula agora a partir do Novo Testamento. Estou vendo aqui no meu celular toda a construção da aula, e eu quero deixar para você agora o fechamento do Antigo Testamento, e nós vamos agora para o Novo Testamento. Então, o que ocorre? Nós vamos dar uma pausa agora, para que você possa se recompor, e nós vamos voltar, então, com o texto do Novo Testamento. Agora, vamos voltar na parte de bibliologia agora com o Novo Testamento. Nós vamos voltar com a parte do Novo Testamento.